No exercício em questão, pergunta-se qual é o valor da tensão da fonte para que o circuito deixe de regular, ou seja, deixe de manter a tensão constante sobre a carga. É dito que esse é um circuito regulador, portanto, é mantida a tensão de 6,8 volts na carga, é alimentado por uma fonte que varia de 0 a 30 volts. E aqui são colocados os resistores de limitação e o resistor de carga. Relembrando o circuito básico de regulação, onde o Zener é mantido com a polarização reversa. Cabe salientar que, pela natureza do exercício, subentende-se que esse componente, no caso o Zener, foi corretamente calculado e que o objetivo é determinar qual é o valor da tensão que, aplicada entre os terminais anodo e catodo, seja o mínimo necessário para que a tensão seja mantida constante. Vamos redesenhar o circuito para mostrar quais são as informações que são relevantes para analisar a solução para o circuito. Então, vejamos. Aqui está a fonte regulável, a tensão sobre o resistor e a tensão constante na carga. O circuito opera de tal forma que, se a fonte for ajustada em 10 volts, a diferença entre a tensão da fonte e a tensão na carga será mantida no resistor absorvedor. E essa análise vai ser a mesma para qualquer outro valor de tensão que tenha sido ajustada na fonte variável. Assim, o princípio de funcionamento está na proporção das tensões, em que se deve manter a tensão em Zener igual a 6,8 volts, que é a tensão na carga. Neste momento do raciocínio, o Zener não exerce influência na análise, pois subentende-se que o Zener foi calculado para atender às condições de operação. Com essa observação, retiramos momentaneamente o Zener do circuito e percebemos, por meio da estrutura que acabou de ser montada, que o que nos interessa é a relação entre as tensões e os resistores para garantir que a tensão no Zener seja mantida. E com isso, percebemos que, para esse tipo de análise, há então o divisor de tensão, que será a forma pela qual iremos resolvê-lo. Uma vez apresentado o raciocínio da solução, a próxima etapa é isolar na equação do divisor de tensão a tensão da fonte, que é a nossa incógnita, e substituir os valores que foram dados no enunciado do exercício. Então, temos que a tensão da fonte vai ser calculada por meio do produto da soma dos resistores com a tensão sobre a carga, que deve ser mantida constante, e dividido pelo valor da resistência de carga. Fazendo essa conta, temos que a tensão da fonte, para o caso, é de 10,3, ou seja, uma tensão menor do que 10,3 volts vai fazer com que o Zener deixe de operar da região de ruptura para entrar na região de saturação. Então, esse componente passa a funcionar como uma chave aberta, e isso, então, não é o desejado para esse tipo de circuito.